Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Vamos logo para a primeira, de Dan Robinson no TheRegister.com. A Eutelsat, que é aquela operadora de satélite francesa, tá com planos bem ambiciosos, né? Sim. Eles querem levantar tipo 1 bilhão e 350 milhões de euros. É bastante dinheiro. E pra que tudo isso? Para turbinar a rede de satélites LEO deles. LEO é órbita baixo, terrestre, né? Ah, entendi. E o objetivo? Então, o foco estratégico aqui é competir, assim, de frente com a Starlink, sabe? Principalmente no mercado B2B. B2B, o corporativo. Faz sentido, esse mercado tá crescendo muito. Exato. A demanda por conexão garantida, baixa latência para empresas, governos, é bem mais crítica, né? E menos sensível a preço que o consumidor final. E o governo francês está entrando pesado nisso. 30%. E essa rede LEO, na verdade, vem da OneWeb. Aquela que a Eutelsat comprou, lembro dessa história. Essa mesma. E que, curiosamente, já tinha sido salva antes pelo governo britânico. Uma novela, né? Mas mesmo com esse investimento todo, a diferença de tamanho ainda é enorme, né? Ah, nem se fala. São 650 satélites contra mais de 7.500 da Starlink. É outra escala. E essa questão da independência militar europeia que a matéria cita por causa da postura do governo Trump, isso pesa também, né? Com certeza. É um fator estratégico importante para eles terem uma alternativa. Bom, mudando completamente de assunto agora, vamos para a defesa. Alessandro Di Lorenzo, lá no olhardigital.com.br, fala do raio de ferro, o Iron Beam, de Israel. Isso, é um sistema novo de defesa a laser, tecnologia de ponta mesmo. Laser, para derrubar drone, míssil, parece ficção científica. Total. A ideia é interceptar ameaças, como essas que vêm do Irã, por exemplo. Funciona com um feixe de laser de altíssima energia, super preciso. E qual a grande vantagem disso? Olha, principalmente o custo por disparo. É baixíssimo. Ah, porque não usa munição, né? Só Energia elétrica, exato. Bem mais barato que um míssil interceptor. A precisão também é alta. Mas tem desvantagem. Tem a limitação do alcance, né? Funciona bem, mas só até uns 10 quilômetros de distância. Entendi. E é diferente do domo de ferro, então? Sim, o domo de ferro usa mísseis para interceptar. São sistemas complementares, na verdade. E o uso desse raio de ferro está aumentando por causa da tensão com o Irã? A fonte até menciona a data de início da escalada, 13 de junho de 2025. Exatamente. O contexto atual de tensão acaba aí acelerando a implementação e o uso dessas novas tecnologias de defesa. Legal. Agora, falando em tecnologia que facilita a vida, uma boa notícia para o pessoal que lê em Kindle. O Andrew Lushkesky, lá na The Verge, contou da atualização de software da Amazon, versão 5.18.3. Ah, essa é bacana. Traz ajustes finos de espaçamento de texto. E isso faz diferença mesmo. Faz, e muita. Agora dá para mexer no espaço entre as linhas, entre os parágrafos, entre as palavras e até, tipo, entre as letras de cada palavra. Nossa, bem customizável. Sim, isso melhora demais a legibilidade, sabe? E principalmente a acessibilidade. Ajuda muito quem tem alguma deficiência visual ou mesmo dislexia. Que legal. E vale para quais modelos? Para os mais recentes, né? O Scribe, o Colorsoft e as gerações 11 e 12 do Kindle básico e do Paperwhite. Bom saber. Coloca o Kindle mais competitivo com outros e-readers, tipo Kobo, nesse ponto de personalizar o texto, né? Com certeza. Fica em pé de igualdade ou talvez até um pouco à frente em algumas opções. Agora, um alerta vindo lá dos Estados Unidos. Connor Jones, no Register.com. O Departamento de Segurança Interna, o DHS, está bem preocupado. Aumentou muito a apreensão de bloqueadores de sinal ilegais. Muito quanto? Pasme, 830% desde 2021. É um salto gigantesco. Caramba, 830% e a maioria vem da China, imagino. Exato, a matéria aponta isso. E esses aparelhos são um perigo, né? Demais. Porque eles podem simplesmente cortar a comunicação. Imagina interferir no rádio da polícia, uma chamada de emergência. Complica tudo. Já usaram isso em crimes. Já,
A matéria cita casos de roubo, invasão de domicílio, onde os criminosos usaram para atrapalhar a resposta da polícia. E tem a questão do GPS também, né? Sim, bloquear sinal de GPS é outra coisa perigosa. Afeta até a segurança da aviação. A administração Trump está focada em proteger a infraestrutura crítica, né? Faz sentido essa preocupação. Totalmente. E não é só nos Estados Unidos. O Reino Unido também está reforçando as leis contra esses bloqueadores. É um problema global. Bom, de olho agora nos próximos lançamentos. O pessoal do Engadget.com está apostando as fichas no próximo Galaxy Unpacked da Samsung. Ah, sim. Os rumores apontam para 9 de julho, talvez lá em Nova York. E o que a gente pode esperar? Os dobráveis, né? Sempre são a estrela. Provavelmente, Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. O foco deve ser grande em inteligência artificial. IA de novo? Talvez com o Gemini Live, aquela IA conversacional do Google. Quem sabe telas maiores também. Tem até um boato de um Z Fold Ultra, mais potente ainda. Um ultra dobrável? Interessante. E além dos celulares? Deve vir o Galaxy Watch 8. Embora sim, as últimas gerações do relógio não trouxeram saltos enormes. Foram mais melhorias incrementais, né? Uma bateria melhor seria bem-vinda. Com certeza. Especula-se também sobre um novo celular da linha FE, sabe? O Galaxy S25 FE. Talvez com processador Exynos 2400. Faz sentido, a linha FE costuma agradar. Agora, falando em celular e sistema, a Huawei não está parada. Ivan, lá no gsmarena.com, detalhou o novo Harmony OS 6. Qual a grande novidade? Olha, a principal é a tal da Intelligent Agent Framework. Nome chique, né? Sim, mas o que faz? Basicamente é uma estrutura de IA nova. A promessa é deixar a interação com a assistente deles, a Xiaoyi, bem mais natural, mais fluida. E como? Agora ela pode, por exemplo, escanear o que está na tela do celular para te dar resultados mais contextuais, mais relevantes para o que você está vendo. Bem útil, o chamado Touch and Share. A ideia é simplificar a transferência de arquivos ou até conectar jogos entre aparelhos compatíveis, só com um toque. Prático. Já está disponível? A versão beta para os desenvolvedores já saiu. Funciona nos aparelhos mais recentes, tipo as séries Mate 70 e Mate 60. Ok. Saindo um pouco dos celulares e indo para os computadores. Amber Neely, no Apple Insider, fez uma análise do novo macOS Tahoe. Mudou muito? Mudou bastante o visual. Eles chamam de Liquid Glass. Vidro líquido. O que isso significa na prática? Ficou tudo com uma aparência mais clara, sabe? Elementos mais arredondados e a barra de menus agora é transparente. Dá um ar mais moderno. E funcionalmente? O antigo Launchpad, aquele grid de ícones, foi substituído. Agora chama Apps e está integrado direto no Spotlight, a busca do Mac. O Spotlight ficou melhor então. Sim, está mais potente. Agora tem filtros para refinar a busca, tem as novas Quick Keys. Quick Keys? O que é isso? São tipo atalhos de texto que você cria para fazer ações rápidas. E tem até um histórico da área de transferência, do copiar e colar. Histórico de clipboard, isso é útil. Mas tem limitações. Guarda só por 8 horas e talvez não seja tão seguro quanto apps de terceiros que fazem isso. É bom ter cautela. Entendi. E mais novidades? Chegou o App Journal, o diário, que já tinha no iPhone, mas no Mac ainda está bem básico. E tem o app Telefone, novo, para fazer chamadas usando o iPhone conectado. Mas olha, na versão beta está bem estável ainda. Normal para beta, né? Sim. E a Apple Intelligence, a IA deles, está integrada aos atalhos, shortcuts. E 2 pontos importantes. Esse é o último macOS para os Macs com chip Intel. Acabou a era então na Apple, então. Praticamente. E também removeram o suporte ao FireWire, aquela porta antiga. Nossa, FireWire. Faz tempo. Agora, uma notícia que mistura a robótica com IA bem futurista. Alessandro de Lorenzo, de novo, no olhardigital.com.br, falando de uma parceria da NVIDIA com a Foxconn. Pois é. A ideia deles é usar robôs humanoides para fabricar servidores de IA da própria NVIDIA. Robôs montando os computadores que treinam outros robôs? Tipo isso? Exatamente. Meio meta, né? A implementação seria numa fábrica nova da Foxconn lá em Houston, nos Estados Unidos. E quando isso pode acontecer? Talvez já no início de 2026. É um prazo ousado. E como funcionaria? Os robôs fariam o quê? Seriam treinados para tarefas de montagem mesmo, sabe?
pegar peças, parafusar, inserir cabos, coisas que hoje são feitas por humanos na linha de produção. Uau! Isso mostra um investimento pesado da NVIDIA nesse mercado de robótica humanoide, né? Com certeza. O Goldman Sachs até estima que esse mercado pode chegar a 38 bilhões de dólares até 2035. É uma aposta grande numa revolução na manufatura. Falando em bilhões, vamos para o Brasil. Léo Miller, no canaltech.com.br, trouxe dados sobre compras internacionais. Mesmo com aquela taxa das blusinhas que deu o que falar, os gastos dos brasileiros bateram recorde em 2024. Sério? Mesmo com imposto? Sim, quase 15 bilhões de reais. 15 bilhões, caramba! Isso é muito mais que antes, né? É mais que o dobro de 2023. Impressionante. E o curioso é que o número total de encomendas até caiu um pouquinho. Menos pacotes, mas mais caros. Exato. O valor médio por compra aumentou bastante e, claro, a arrecadação de impostos sobre essas compras também foi recorde, 2 bilhões e 880 milhões de reais. E o que explica isso? A taxa nova. É uma combinação, né? Tem o programa Remessa Conforme, que isenta o imposto federal abaixo de 50 dólares se a loja aderir, mas cobra o ICMS estadual. Tem a nova tributação federal, né? 20% para compras até 50 dólares fora do Remessa Conforme e 60% acima disso. E o ICMS também aumentou em alguns lugares. Sim, 10 estados subiram a alíquota para 20% sobre essas compras internacionais. Tudo isso junto impactou nesses números recordes de gasto e arrecadação. Entendi. Bom, para fechar nossa rodada de hoje, uma polêmica envolvendo YouTube e inteligência artificial. Guilherme Souza, lá no tudocelular.com, conta que criadores de conteúdo descobriram uma coisa. O quê? Que o Google usou vídeos públicos da plataforma, do YouTube mesmo, para treinar os modelos de IA deles, tipo o Veo 3, aquele gerador de vídeos. Usou os vídeos dos criadores para treinar IA, sem avisar especificamente. Pelo que a matéria diz, não houve um aviso específico para esse uso. O Google até alega que os termos de serviço já prevêem o uso de conteúdo público para melhorar os produtos deles. Ah, aquela história do conteúdo público, né? Mas qual o problema, então? O problema é que, diferente do que acontece com empresas terceiras, tipo a Amazon ou a própria NVIDIA, onde os criadores podem usar um arquivinho, o robots.txt, para bloquear o acesso dos robôs de IA... Para impedir que usem o conteúdo deles para treino. Exato. Só que não existe uma opção clara para impedir que o próprio Google use internamente esse conteúdo do YouTube para treinar suas IAs. Ah, entendi a questão. Falta uma opção de opt-out, de saída para o uso interno. Isso. E aí gera toda uma preocupação, né? Sobre direitos autorais, sobre concorrência, porque a IA do Google pode acabar gerando vídeos parecidos com os dos criadores, e sobre a transparência de como esses modelos são treinados. É um debate complicado. Com certeza, muita coisa pra gente acompanhar aí. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!